Jesus está voltando? Está. Você não acredita? Tudo bem. Se você não acredita que Jesus está voltando, você também tem que dizer que você não acredita em Jesus. Ou que você não acredita em Deus. Você é um ateu. Ah, peraí, eu acredito em Deus, acredito que Deus existe, sim, com certeza. Creio, tenho fé em Deus, tenho fé na minha religião, independente de qual seja. Mas eu não acredito muito nesse negócio de que Jesus está voltando, que Jesus vai arrebatar a sua igreja, que Jesus vai vir. Cara, todo mundo vai morrer. E aí depois a gente vai estar com Deus. Independente da vida que você vive, você até acha isso. Tudo bem. Mas você não pode dizer que você acredita em Deus se você não acreditar nas Escrituras. Porque a regra de fé e conduta de uma pessoa que acredita em Deus tem que ser a Bíblia, a Escritura. Não, mas aí eu ouço dizer, eu não consigo acreditar que tem tanta fábula na Bíblia, coisas assim que não dá para acreditar, são coisas muito fantasiosas na Bíblia que realmente, pô, não dá. Eu até acredito em Deus, mas não acredito nessas fábulas todas que são contadas nessas historinhas. Tá, tudo bem. Independente de você acreditar ou não, pensa que você tem que ter uma regra de fé. Não tem como você acreditar do nada porque eu acho que é e ponto. E jogar fora todos os achados arqueológicos, todas as evidências de que existiu Jesus, exemplo, de que existiu os profetas, você vai jogar isso tudo fora. Todas as histórias. De que existiu Moisés que tocou o cajado no Mar Vermelho e o mar se abriu. Você vai jogar isso fora, sim. Mas que base você tem para jogar isso fora? Para dizer que isso tudo é uma mentira. Para dizer que isso tudo é invenção de historiadores. Se os achados arqueológicos e históricos estão catalogados, estão evidenciados, estão registrados por altas autoridades acadêmicas de arqueologia, de história, histórias dos povos. Não tem como você negar, porque você não viveu naquela época, você dizer, ah, isso tudo é uma mentira. Pera aí. Então você tem que dizer que todas as histórias contadas para você, independente de qual história, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, os imperadores Nero, Calígula, os pensadores como Platão, Aristóteles, todos eles você vai ter que jogar fora. Vai. Porque assim, se você não acredita em nada que ficou lá no passado, você também não pode acreditar nesses personagens. Todas as histórias contadas no mundo, você vai ter que dizer, é tudo mentira. Porque se a Bíblia é mentira, todas as... Porque para você a Bíblia é uma mentira porque você não estava lá. Então você também não estava lá na época de Cristóvão Colombo, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, Pedro Álvares Cabral. Você não, tudo é uma mentira. O Brasil não completou 500 anos porque tudo é uma mentira. Eu não estava lá, foi pessoas que escreveram tudo lá no passado, então se eu não estava lá, então não acredito. Então você não acredita em nada, nada. Por quê? Você não estava lá. Você simplesmente não acredita em achados arqueológicos, você não acredita nas evidências que foram mostradas através de povos, de histórias. Todas as histórias que foram contadas através de gerações e gerações, elas, para você, elas são mentirosas. Então, não tem como você dizer que acredita em Deus. Não tem. Se você não acreditar na Bíblia, não tem como. Resumindo aonde eu quero chegar. Se você está com essa fé de que você acredita em Deus, mas não acredita no que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia, porque foi homem que escreveu. Tá. Se não foi homem, vai ser o quê? Bicho que vai escrever a Bíblia? Vai ser bicho que vai catalogar, passar por um papel, vai escrever. Um sapo tá lá escrevendo, não, existiu Moisés e tal. O sapo vai ter que falar, então. Meu amigo, vai ser o homem mesmo que vai escrever a Bíblia. Porque a imagem e a semelhança de Deus é o homem, não é o sapo, não é o cavalo, não é a égua, não é o leão que escreveu lá. Então, se fosse o leão, você acreditaria. Não, é o homem mesmo que tem que escrever a Bíblia, que escreveu, que... para escrever os manuscritos,
enrolou, enterrou, botou em algum lugar, ou então veio civilizações que foi o que aconteceu, que veio guerra por cima de guerra, e aquilo ali foi tendo que ser escondido porque eles queriam acabar com a religião, queriam acabar com a crença. Eles queriam que os povos que dominavam o mundo, principalmente Roma, na época, eles queriam dominar, eles não queriam que uma religião dominasse, então eles queimavam tudo que veio pela frente. Então, como os escribas faziam? Eles enterravam tudo, eles davam um jeito de esconder tudo que foi escrito, mesmo se ele morresse, tudo que ele catalogou sobrevivesse. E é por isso que nós vemos hoje e temos evidências arqueológicas de que houve essa história, que teve a presença de Adão e Eva, que foi através de Moisés, que foi escrito lá no livro de Gênesis, o Êxodo, teve Josué, teve os Juízes, teve o rei Davi, o rei Salomão. Tudo isso vai ter que jogar fora. E eles vieram falando sobre a existência de Deus. E já o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento que viria um Salvador. Aí a nossa Bíblia, que é a Bíblia que nós temos hoje do protestantismo, da Igreja Católica, a Bíblia que nós seguimos hoje como regra de fé e conduta, ela é baseada em um povo antigo que estava lá presente no momento, que são os israelitas, os hebreus, que o nosso Deus é um Deus de Israel, que montou uma nação através de Abraão, Isaac e Jacó. Ele nasceu, dali ele fez nascer uma nação através de Jacó, que foi o Israel de Deus, e dali em diante ele veio perpetuando a sua história, que a preocupação de Deus era realmente que o ser humano entendesse e visse qual era a vontade do nosso Criador. Por isso que foi tudo escrito. E nós temos como olhar, ler, interpretar e entender o que Deus quer. Agora, vamos lá. Jesus não existiu, tá? Porém, não temos como negar a existência de Jesus perante as pessoas que viram ele depois da crucificação. Porque o que traz a fé em Jesus Cristo é justamente não só os milagres que ele proporcionou para a humanidade que estava ali, contemporânea a ele. É justamente a ressurreição de Cristo que dá credibilidade ao que Jesus pregava a respeito da salvação. Porque enquanto ele não morreu crucificado e não voltou depois da morte, o evangelho que ele pregava era um evangelho que poderia se acreditar sim ou não, mas tudo se evidenciou e não teve mais como questionar quando ele voltou à vida depois da morte, da crucificação. E isso foi catalogado em vários povos, foi determinado ali o que aconteceu. Só para você ter uma ideia, 500 pessoas viram Jesus ressurreto. 500 pessoas viram Jesus após a crucificação voltar da morte. O que você faz com essas 500 pessoas? Viram com seus olhos Jesus pós-crucificação voltar. E ele voltou durante 40 dias e veio dando instruções para seus apóstolos. E assim foi. E isso daí você acha que nunca foi questionado por ninguém? Foi. Físicos, matemáticos, pensadores, todas as pessoas de épocas posteriores a Cristo, depois da ressurreição dele, vieram, depois geralmente de 50, 100 anos, é que vieram os questionadores. Por quê? Eles não estavam naquela época. Nós que estamos aqui em 2020, não estaríamos questionando? Sim. Mas se você estudar, procurar saber, através de manuscritos achados arqueológicos, através de códices, pergaminhos, coiformes e todo tipo de achado arqueológico, você vai ver que não tem como contestar. Físicos, acadêmicos, autoridades a nível mundial a respeito de teologia, pessoas renomadas, certificadas, pessoas que são gabaritadas para poder entender do assunto. Eles não questionam porque não tem como questionar. Você vai questionar sobre a existência de Dom Pedro? Não, porque os achados, porque toda a história, através de povos e através de gerações, elas foram contadas e está lá catalogado. O que é catalogado não tem como voltar atrás. A minha história, ela é real. A minha história, Vitor, eu sou real. Através do meu neto, dependendo do que eu fiz, da grandeza do que eu fiz,
Se isso for de grande importância nacional, a minha história vai ser catalogada. Entendeu? E ela vai se perpetuar de gerações e gerações. Por quê? Eu fiz grandes feitos dentro da minha nação e a minha história dentro da minha nação, Brasil, ela vai ser contada através de gerações e gerações, assim como aconteceu com Jesus. Assim como aconteceu com os achados arqueológicos de Moisés. E é óbvio que eles estão naquele povo de lá, eles têm a certeza da existência dele, porque de geração em geração, de família em família, foram contadas as histórias. Fora os achados arqueológicos catalogados, registrados. Não tem como você ir contra um documento altamente questionado, mas foi aceito. Os registros foram catalogados, os registros foram evidenciados perante a quantidade de provas. Não existe nenhum livro no mundo com tanta prova de evidência quanto a Bíblia. Não existe. Uma coleção de escritas antigas que tem mais cópias autenticadas do que a Ilíada. Pode adivinhar qual é? Vai dizer que é a Bíblia. O Novo Testamento. Tá, e quantas cópias são? Até hoje, os arqueólogos recuperaram 5.843 manuscritos gregos do Novo Testamento. É 4 vezes mais do que a Ilíada. Na verdade, se você agrupar as cópias restantes de Aristóteles, não chegariam nem a 1 metro. Se fizer o mesmo com as cópias restantes do Novo Testamento, a pilha seria de 1,5 km. Nada mais na história chega tão perto. Isso não é confiável? Nenhum livro no mundo com tanta evidência de que todos os personagens que vieram a existir foram reconhecidos, catalogados, registrados e evidenciados diante da história do mundo. Não é à toa que é o livro mais vendido do mundo. Mas você quer ir contra, tudo bem. Você pode até questionar traduções, assim como eu também questiono. Por isso que quando eu estudo a Bíblia, alguns textos eu procuro saber do aramaico, a etimologia das palavras no hebraico, a vinda da tradução do grego, porque o grego é que imperializava naquela época. Então eu procuro saber as etimologias das palavras em grego, para depois vir do latim para o mundo através da Septuaginta, que foram a linguagem dos 70. Foram 72 escribas, dentre eles hebreus, entre eles gregos que falavam as duas línguas, hebreus que falavam as duas línguas, do grego e do hebreu, e eles vieram a traduzir ali, através de Roma, que eles queriam perpetuar realmente as escrituras depois eles viram que não tinha como combater a religião, eles então, através do imperador, eles vieram ali trazendo as escrituras, as evidências e transformando elas, traduzir, né, do hebraico, aramaico para o grego, do grego para o latim, e assim chegou ao mundo. Mas isso tudo é catalogado. Não tem como ir contra. Até porque, através de gerações e gerações, muitas pessoas vieram contra os ensinamentos, as evidências da Bíblia, para confrontar e demonstrar que ela era uma mentira. Quantos acadêmicos, quantos estudiosos, arqueólogos correram atrás de saber se era verdade realmente a Bíblia e se depararam com a evidência incontestável de que a Bíblia não tem como você combater a Bíblia. Não tem como você ir contra a evidência da Bíblia, da existência da Bíblia, da palavra de Deus através de gerações e gerações. Não tem como.